Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje a sua nossa amiga Mônica Hauck volta com um tema bastante delicado, que é a demissão de trabalho. E será que existe uma forma ideal de administrar ele e colocar em prática essa decisão? Nós vamos bater um papo muito gostoso com a minha amiga. Que bom, Maniquinha! Bom dia! Amo te entrevistar. Eu cresço muito, aprendo muito. Fico feliz. Hoje vai ser um aprendizado, assim, um pouco doloroso, Mônica, mas necessário. Porque não é por nada, não. Mas é muito difícil. É pra mim, Mônica, esse microfone não é pra você não, amor, é pra mim mesmo. Demitir é uma tarefa fácil? Não, nunca é. É uma tarefa muito difícil, assim, a não ser que você sinta um prazer um pouco estranho, ninguém se sente bem ao demitir alguém, né? Não é uma tarefa das mais fáceis de executar. Quem admite é o que deve demitir ou isso não tem nada a ver? Pode ser quem vai admitir uma pessoa, quem vai demitir outra? Não existe uma regra. Como fazer a demissão, ela vai variar de contexto para contexto, de cultura para cultura. Aqui no Brasil a gente tem alguns hábitos, mas assim, eles não são obrigatórios, né? Certo. Obrigatórios são as questões do sindicato, de rescisão. Mas normalmente quem contrata as empresas é o RH. Sim. Agora, é de bom tom que na hora da demissão, quem faça essa demissão seja o próprio gestor da pessoa. Não é obrigatório. Em algumas empresas, a rotina, a pessoa é admitida e demitida pelo RH. Mas aquele gestor que está com você, te dando durante o dia, é o recomendado. Quem caminhou com você ao longo do processo, enquanto você estava naquela empresa? Porque é um momento delicado, é um momento que envolve a emoção das pessoas, envolve a identidade das pessoas, envolve tanta coisa que é melhor que o gestor que está ali no dia a dia faça esse processo e da melhor forma possível. E a gente está falando sobre demissão. Tem pergunta? Manda seu WhatsApp 98402-9756. 98402-9756. Manda sua pergunta, aproveita que a Mônica está aqui para te ensinar. Vamos falar como demitir. Tem a situação, a pessoa está assistindo e tem que demitir. Qual que é o ideal, Mônica? O que a gente precisa fazer é evitar a demissão. Porque a demissão, ela é um atestado de alguma coisa não funcionou. Ok. Ninguém demite porque as coisas deram 100% certo. É verdade. A não ser quando o processo de terceirização, né, que você troca de uma empresa para outra. Mas a demissão, ela é um fracasso. Ela é um fracasso para a empresa e ela é um fracasso também para o funcionário. Para a empresa, porque ela, admitiu uma pessoa que não foi capaz de manter e para a pessoa que não conseguiu permanecer. É uma relação que não deu certo de alguma forma. Só que essa relação ela tem um custo. Então, o custo da demissão, principalmente no Brasil, é altíssimo. Então, e de admissão também. Então, a gente tem que pensar o seguinte, antes de demitir a pessoa, eu fiz tudo que eu podia para desenvolver essa pessoa, porque demitir, colocar outra no lugar, tendo o mesmo comportamento, pode fazer a empresa só perder dinheiro. Entendo. Então, eu recomendo o seguinte, antes que você entre num processo de demissão de algum colaborador, faça uma reflexão se tudo que você poderia ter feito para manter esse colaborador já foi feito. Eu até trouxe uma matriz que o RH ou o gestor, o dono da empresa pode usar para ele fazer para ele ter um aprendizado. Uai, não, então nós vamos ver. Mas antes, olha que interessante, Mônica. Chegou até aqui uma pergunta diante disso, lá de Bauru, São Paulo. O Hildo Daniel. Obrigada, Hildo, que você está aqui participando. Perguntou o seguinte, recuperar um funcionário fica mais barato do que contratar outro? Muito Justamente mais. Isso que você acabou de comentar. A gente tem que pensar, o custo da demissão não é só aquele do FGTS, da multa, né, que a gente paga. O custo da demissão está muito relacionado a você perder a produtividade da sua empresa. Quando a pessoa sai,
automaticamente você tem uma queda de produção da empresa. E quando a nova pessoa entra, ela não entra no mesmo ritmo de alguém que tem experiência. Certo. Então, a curva de aprendizado e de excelência naquilo que o colaborador faz, ela é crescente. Então, ele começa com uma produtividade aqui e ao longo do tempo ele vai melhorando essa produtividade. Ele pode melhorar muito, mas de qualquer forma é uma tendência crescente. Quando você tira alguém que está aqui e contrata outra, você começa de novo de baixo, por melhor que seja esse funcionário. Em alguns momentos, a estratégia vale a pena, trocar alguém que não tem um bom rendimento por alguém que vai ter melhor, mas de qualquer forma isso envolve custo. Então você tem que estar ciente daquilo que você está fazendo. O que eu recomendo para a empresa é fazer o aprendizado, listar quais são as razões principais para eu estar demitindo essa pessoa. Certo. E divide essas razões em 2 blocos. Esse é o 4? Exatamente, então, vamos matriz. colocar a matriz para a gente ver. Eu divido, primeiro eu listo todas as razões que me levaram a fazer esse desligamento. Ali na parte de cima, né? A parte de cima. Depois eu pego essa parte de cima e distribuo em 2 momentos. Ok. O primeiro, essa razão está ligada a uma falta de treinamento ou falta de alguma política? Questões técnicas, seria? Questões técnicas ou mesmo comportamental. Será que o funcionário fez isso porque ele não sabe a regra, ele não tem um manual? Entendi. Será que ele fez isso? As razões. Então, pensar aquilo que poderia ou ainda pode ser desenvolvido e aquelas razões também que envolvem você mudar o perfil da sua próxima contratação. Então, por exemplo, tá lá, o José está demitido porque ele é muito introvertido. Certo. Então, você não vai colocar ali, eu tenho que treinar o José para ser extrovertido. Você, na próxima contratação, não vai contratar alguém com o nível de introversão do José. Olha. Porque isso faz você aprender com o erro. Se esse perfil não deu certo, deixa eu desenhar um novo perfil que pode para eu me não levar errar ao novamente. acerto. Exatamente. Então, essa simples reflexão pode te ajudar em alguns momentos. Ou você pode descobrir, olha só, esse fulano está sendo demitido por várias coisas que eu não capacitei, que eu não treinei, que eu não informei. Certo. Então, peraí, será que não é hora de realmente eu corrigir e arrumar a casa? E por outro momento realmente essa pessoa não se encaixa no perfil. Então, peraí, eu não posso contratar o próximo da mesma forma. Certo. O que diferente eu preciso buscar no colaborador que vai substituí-lo? Essa reflexão simples pode gerar uma economia muito grande de dinheiro para a empresa. E eu fico pensando, Mônica, ali tem essa tabelinha. Isso deve ser apresentado para o empregado no momento da demissão? Não. Por exemplo, eu estou te demitindo porque você tem problema com o horário. Como que é essa questão? Fala mesmo tudo, os motivos pelos quais está sendo demitido ou não, porque tem muita gente que fica com medo de falar. E aí sempre é contenção de despesas. Eu acho que a maior fala das empresas é isso, é contenção de despesas. Remanejamento do quadro, incompatibilidade, igual quando você vê na televisão, fulano divorciou, incompatibilidade. De gênios. Eu acho que é complicado aqui no Brasil, porque a gente tem uma justiça trabalhista muito unilateral e que em momento nenhum privilegia a responsabilidade individual do colaborador. Então, é uma justiça que se você, em muitos momentos, disser a verdade para o colaborador, no outro dia ele pode ir lá no tribunal e te acusar de assédio moral. Né? Obviamente que em alguns momentos acontece, né? Em alguns momentos a pessoa fala o que não deve, né? A gente tem que pensar que são seres humanos de um lado e do outro, né? Então, o erro e o acerto, ele pode existir dos dois lados. Mas, de qualquer forma, independente, né, dessa nossa situação atípica da justiça, eu acho que a gente tem que buscar 2 coisas. Dizer a verdade, mas não se aprofundar nessa verdade. Por quê? Quando você fala assim com seu colaborador, olha, você vai ser desligado, você cria automaticamente um turbilhão de emoções nessa pessoa. E essa pessoa, naquele momento, ela não tem a capacidade emocional de digerir da melhor forma várias informações. Então, é uma situação, não é o momento de dar feedback para ninguém. Feedback a gente dá antes de demitir, não é na hora. E, inclusive, uma boa demissão é aquela que não é surpresa para o outro lado. Porque qual que é o correto? Já aconteceu
as advertências. O feedback, já, ou seja... a pessoa já vê que o líder já não está satisfeito com a caminhada dele. Ou a relação de alguma forma não está satisfatória. Então você tem que fazer o seguinte, não pode, quando você percebe que a pessoa levou um susto, tem alguma coisa errada com o modo como você fez a gestão dessa pessoa. Porque a pessoa ela precisa receber um feedback antes. Né? Entre aspas, ela não pode ser pega de surpresa, não isso deveria quando a gente ser. fala de uma rescisão que tem como motivo o comportamento da pessoa ou baixo desempenho. Ok. Então, na hora de você demitir e falar assim, olha, você está sendo desligado porque o seu desempenho não foi satisfatório, o ideal seria que ela já tivesse algumas avaliações que mostrassem que o desempenho dela não foi satisfatório. Não tem uma surpresa. E não é errado dizer assim. Agora, se eu chego e falo assim, olha, você está sendo desligado porque você vendeu muito pouco. Olha, seu colega do lado, vende o dobro do que você vende. Você não trabalha direito. Isso motiva uma pessoa a se sentir violentada, a se sentir desrespeitada. E isso motiva realmente a você ter um problema trabalhista lá na frente. Mas dizer a verdade... pode gerar algo que não vai ser legal no futuro. Às vezes, se você dissesse a mesma coisa num momento que não era o momento da demissão, não ia criar uma marca da mesma forma. Então, às vezes, eu posso dizer, então, Mônica, que muitas causas trabalhistas também acontecem porque no momento da demissão, às vezes a demissão não foi feita pensando que ali tem um ser humano, tem uma família, tem uma estrutura por trás. E aí gerou aquela raiva, aquela indignação. Isso. E aí uma causa vai para a justiça. Pode ser também? Pode. O que a gente tem que levar em consideração é que o momento de decisão, de rescisão, é o momento onde você vai fazer com que a pessoa entre imediatamente no estado de luto. Porque uma parte dela vai morrer. Imagina você no velório, você está lá no velório, não dá um exemplo, você não. Imagina que uma pessoa está lá no velório da sua mãe, da morte do meu eu. Aí você vira e fala assim, tá vendo? Você devia ter cuidado melhor de sua mãe, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo. Não é o momento. Ok. É a mesma coisa quando você dá um feedback na hora de demitir a pessoa. Entendo. Não é hora para isso. Mas a verdade, ela tem que ser dita. Certo. Então, olha, por questões comportamentais, estamos desligando. Por questões de desempenho, estamos desligando. E, obviamente, tem também a questão financeira. Infelizmente, daqui para frente, mais e mais demissões vão acontecer por causa disso. Mas o ideal é que você tenha essa perspectiva, que do outro lado você tem um ser humano e que ele tem necessidades. Principalmente nesse momento, que é o momento que você está tirando uma identidade que ele tinha. Certo. Né? Eu sou a Mônica da Solids. A hora que eu saio da Solids, uma parte de mim morre e eu entro num processo de luto, que eu posso administrar de uma forma ruim ou eu posso administrar de uma forma boa. Isso vai depender da pessoa, Exatamente. né? Do momento que ela está vivendo também. E como eu saio, contribui e faz toda a diferença. E agora, então, vamos pensar na parte de quem está recebendo. Tem jeito de preparar como a gente deve agir? Né? Por exemplo, a pessoa ela deve questionar o motivo, querer saber, não, eu quero saber por que eu estou saindo. Tem que ter um motivo justo. Esses pontos, quem está sendo o colaborador, ele pode exigir essas respostas? Não. O meu problema foi técnico, o meu problema foi... Como que a gente deve agir? É claro que você pode dar algumas respostas. Mas a única exigência que ele pode fazer é no motivo de justa causa. Você demitindo a pessoa sem ser por justa causa, você não tem essa obrigação contratual de detalhar o motivo da sua decisão. Em última instância, eu posso demitir alguém porque eu quero. E isso é um direito que eu tenho. Exceto se eu mandá-lo embora por justa causa. Porque ele perde uma série de benefícios e eu preciso justificar. Então, mas a pessoa pode? É uma coisa normal, né? Quando a pessoa já vem de um feedback, ela já normalmente ela nem vai querer saber, porque ela já está... em alguns momentos, as pessoas têm reações diferentes. E isso varia muito do perfil da pessoa. Algumas pessoas ficam mudas. Elas não conseguem falar nada. Elas não conseguem digerir naquele momento a informação. Em outros momentos, a pessoa pode se tornar agressiva.
É uma reação, é um susto, principalmente se ela não está esperando. E em outros momentos a pessoa pode começar a falar. Então essa gestão de quem está demitindo ela tem que ser muito eficiente. Então se a pessoa perguntar, mas o que eu estou fazendo? Provavelmente se a pessoa questiona o que eu fiz, é o indicativo de que essa conversa vai se prolongar por muito tempo. Então o ideal olha, não convém a gente conversar sobre isso agora, se tiver uma informação relevante, né, a pessoa pode dar, mas qual que é a estratégia? Que seja um momento curto e objetivo. E até, porque tem gente até bem intencionada e fala assim, olha, Carol, eu gosto muito de você é tão linda, e dispara elogiar a pessoa e não vai no ponto. Isso vai gerando uma angústia, porque a pessoa sabe que tem alguma coisa errada e alguma coisa ruim vindo. Então não é legal, tipo, por exemplo, na demissão, você pontuar coisas boas, mas infelizmente não dá. Até não porque é interessante isso gera uma confusão. Né? Peraí, se eu sou tão boa, se eu sou tão maravilhosa, por que você está abrindo mão dos meus serviços? Então, eu acho que é um momento, assim, obviamente, você pode agradecer, pontuar ali, né? Olha, Carol, você é uma excelente profissional, você realmente, você é muito dedicada, porém, eu preciso te desligar. Pronto, dá notícia logo. Preciso te desligar porque, do ponto de vista comportamental, eu preciso agora de um outro perfil. Sinto muito, é um momento delicado, mas é o que tem que ser feito agora. Pronto, sucinto. Falou, mas não falou nada, mas deu recado. Mas não falou nada no sentido assim, não falei entrou em pouco, detalhes. Mas eu falei. Enfim, mas disse que você não está dentro do perfil que é necessário naquele momento. Exatamente, porque é importante a pessoa ter, Para desligar, Mônica, tem que ser gente que é mais objetiva. Gente que às vezes fala demais, para desligar é um aprendizado, porque, viu? Não é só o emocional da pessoa que está sendo demitida que está envolvida, do outro lado também tá doendo, a pessoa não quer fazer isso, gente, é a pior parte da atividade de gestão, é ter que desligar alguém, ninguém gosta. Imagina, ainda mais numa empresa que você está ali todo dia relacionando, é muito difícil, é alguém que você passou 8 horas do seu dia. Eu escuto, né, a gente vai relacionando com várias pessoas, o pessoal que é do RH. Ele não é o dono da empresa nem nada, mas ele tem aquela função. Eles falam que a pessoa fica com raiva, muitos ficam com raiva dele. Traz aquilo para ela, como se a decisão fosse tomada por ela, porque existem funções que são para isso. Uhum. E aí, nessa situação, hein, Mônica? O ser humano ele tem uma tendência a se defender em momentos de crise, é normal. Agora, principalmente na nossa cultura, onde a gente não alimenta a responsabilidade individual no mundo do trabalho, o trabalhador brasileiro ele não está preparado para o espelho. Ele não dá conta de enxergar as próprias limitações. Então, quando chega num momento de tensão e de pressão, a tendência dele é buscar um culpado. Certo, e aí, normalmente, quem está na frente é o alvo mais fácil. Ai, meu Deus, não é fácil, não. E é o RH. Mas a gente tem que ter a sabedoria de entender que, em parte, é uma situação normal, que aquela pessoa ela está num momento de pressão extrema e que ela está só no mecanismo de defesa. E você também pode saber que, com experiência, e muitos profissionais de RH sabem como fazer, tem como você conduzir da melhor forma. O olhar, a firmeza, até o seu corpo, né? Não vai mandar ninguém embora fazendo outras coisas, com pessoa em volta. Então, o respeito, a preparação para aquele momento, né? Algumas pessoas não gostam. E nem ameaçar, né, Mônica? Dentro da função, essa ameaça é complicado, né? Pois por exemplo, se acontece muito assim, o RH chamou, lá vem facão. Facão tá passando. A gente tem essa imagem. Peraí, que RH é esse que só te chama na hora de te mandar embora? Por que a pessoa, quando é chamada no RH, ela fala assim, olha, vai vir um feedback, ou olha, vão falar sobre o meu desenvolvimento? Então, são reflexões que a empresa também tem que fazer. Porque se o RH, e coitado do RH, né? Só passa facão. Fica com a parte difícil. É verdade. Né? Eu acho que a gente tem que também pensar um pouquinho em como melhorar esse processo. E como lidar aí a pessoa, por exemplo, o RH vai demitir, a pessoa começa a chorar. Ai, meu Deus do céu. É uma reação bem previsível.
É bem previsível. Como lidar com isso, Mônica? Eu acho que a gente tem que ser solidário. Nesse momento, a empatia é fundamental. No processo de demissão, nós temos que ser humanos, né? Não um humano extremamente emocional, mas um humano. Porque, no fundo, é só um ser humano de frente para o outro. Certo. E você precisa ter, então, essa condução. Olha, eu entendo o seu momento, de repente deixar a pessoa chorar um pouquinho, ela precisa daquele momento. Agora, se a situação começa, né, a sair do controle, né, ou se prolongar demais, aí é bom cortar, evitar, de repente até levantar, mudar o corpo para a pessoa sair daquele transe. Porque às vezes a pessoa entra num transe e não consegue sair. Entendi. Então, levantar, beber uma água, oferecer uma água. Ser humano, olha, estou aqui do seu lado. O choro não vai mudar a decisão, mas eu estou aqui com você, é um passo importante. Mônica, que delícia ter você aqui. Quarta que vem você volta? Ixi, não volto. Não? Eu vou fazer uma viagem. Vai ficar alguns dias. Vou ficar alguns dias Março fora, você volta? Mas março eu tô de volta. Março tá de volta? Tô de volta. Uma boa viagem. Aproveite Obrigada. bastante. Com certeza vai voltar com muito mais conteúdo. Se Deus Deus quiser. continue te abençoando. Foi maravilhoso esse bate-papo. Esse aprendizado, essa aula. E tomara que nós não tenhamos Que que Deus exercitar demais, né? É verdade. Obrigada, querida. Eu Deus que te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.